Fala, meus amigos investidores. Hoje eu trouxe três tipos de investimento em 2019 e eu fiz a comparação dos três para a gente saber qual foi mais interessante nesse ano que acabou de passar aí. Lembrando que isso não é recomendação de compra e que os lucros que a gente teve em 2019 não são garantias do lucro de 2020. É completamente diferente. São anos distintos, pode ter vários acontecimentos diferentes. Então, esse lucro pode ser tanto maior quanto menor, ou pode até ter prejuízo ainda. Então, muita atenção aí o que eu vou passar para vocês. Como que funciona essa comparação que eu fiz? Eu peguei 10 mil reais e esses 10 mil reais foram investidos em três ativos diferentes, que são eles: a poupança, fundo imobiliário e uma ação. Desses 10 mil, a compra foi feita dia 2/1 e a data de venda dia 30/12, que é a data final. Então, vamos lá, vamos começar na poupança. A poupança, se tivesse feito um investimento aí de 10 mil reais no dia 2/1, no final do ano você teria R$ 10.415,62. A poupança pagou 0,34% ao mês. Isso foi a taxa de valorização do seu ativo por cada mês. Então você teria aí um lucro de R$ 415,62, né? Bacana. No fundo imobiliário, eu escolhi o HGLG11. Por que eu escolhi esse ativo? O HGLG ele está na carteira de muitos brasileiros, ele tem uma liquidez de bolsa muito boa e a valorização que ele teve em 2019 foi surpreendente. Então, assim, foi muito interessante esse ativo no ano de 2019 e por isso eu trouxe para a gente fazer uma comparação aí, como seria se esse investimento tivesse sido feito nesse ativo. No dia 2/1, cada cota do HGLG estava no valor de R$ 140,90. Então a gente conseguiria comprar 70 cotas com esses 10 mil reais, que daria aí um total de 9.863, sobraria R$ 137 reais. No dia 30/12, cada cota do HGLG teria um valor de R$ 206,15. Então ele teria uma valorização, esse valor inicial que a gente comprou, ele teria uma valorização aí para R$ 14.430,50. Então a gente tinha comprado essas 70 cotas, a gente teve uma valorização nas cotas. Mas a gente tem que lembrar que todo fundo imobiliário ele paga dividendos, que seriam os aluguéis dos seus imóveis. Em dividendos, essas 70 cotas pagou R$ 638 no ano. Mais esses R$ 137 que sobrou no início do ano, a gente teria um valor aí final de R$ 15.205. Então a gente teria um lucro de R$ 5.205 no ano, comprando o HGLG. Agora a gente vai para as ações. Antes da gente começar a falar sobre as ações, já esmaga o like, já compartilha com todo mundo e se inscreva no canal para ficar sempre por dentro aí das novidades do mundo financeiro. Nas ações eu escolhi o Banco Inter. Por que eu escolhi o Banco Inter? Uma ação assim que foi a queridinha em 2019, teve uma valorização incrível, teve um ano quase perfeito. Eu falo quase perfeito porque no meio do caminho ela deu uma desvalorizada, mas de qualquer maneira teve uma valorização anual aí muito interessante. E muita gente comprou as ações do Banco Inter, algumas pessoas compraram muito bem no valor mais baixo, outras pessoas entrou quando ela estava um pouco mais alta ainda, mas isso daí, enfim, foi de objetivo de cada um. No dia 2/1 de 2019, cada ação do Banco Inter estava no valor de R$ 6,30. Com 10 mil reais, daria para comprar 1.587 cotas dessa ação. Essas 1.587 cotas, elas dariam um valor aí de R$ 9.998,10. Então sobrariam R$ 1,90. No dia 30/12, cada ação do Banco Inter estava com um valor de R$ 15,68. Essas 1.587 cotas teriam um valor de R$ 24.884,16. Lembramos que Banco Inter pagou juros sobre capital próprio. Foi um valor assim bem pequeno, né? Foi
um centavo por cota, pouco mais que isso. E no cálculo a gente fez aí que daria R$ 15,68 de juros sobre capital próprio. Então a gente também colocou ele na soma. Mais esse 1,90 que ficou na nossa compra, a gente teve um valor aí de R$ 24.901,93, com um lucro de R$ 14.901,93. Então assim, nessa comparação dá para vocês enxergar a diferença que foi do investimento em fundo imobiliário, em poupança, em ação. Só que a gente tem que lembrar que nos fundos imobiliários, quando a gente faz a venda do ativo, no valor de valorização a gente tem que pagar 20% de imposto de renda, e já na ação a gente paga 15% de imposto de renda sobre a valorização. Mas de qualquer maneira, mesmo pagando esse imposto de renda, a gente viu que esses dois ativos superaram e muito a poupança. Mas a gente tem que lembrar que eu trouxe para vocês aqui dois ativos que se deram muito bem no ano de 2019. Isso poderia ser completamente ao contrário, completamente. Só que eu quero trazer para vocês que se vocês fizerem boas escolhas, estudarem bem os papéis, ter em mente um objetivo a ser traçado e continuar nesse objetivo, dá sim para ter uma valorização muito interessante num ano. Então a gente viu aí uma ação que se valorizou mais do que 100%. Então, olha a diferença que daria do seu dinheiro ficar na poupança para o seu dinheiro ficar numa ação. Então faça suas próprias conclusões em cima disso, estude, isso que eu quero sempre friso para vocês, estude ações, estude fundos imobiliários e faça boas escolhas. A independência financeira só depende de você. Então estude, compre, invista e tenha uma vida muito mais rica. Eu sou o Gilmar, esse é o Investir e Poupar.